Numa manhã chuvosa e cheia de azar, uma estudante do interior esbarra em um estranho no metrô, sem saber que aquele homem simples era, na verdade, o herdeiro de um império financeiro. O encontro aparentemente casual seria o início de uma jornada que mudaria a vida de ambos. Helena Souza sempre foi alguém que planejava cada hora do seu dia. Mas, naquela segunda-feira fatídica em Salvador, tudo parecia conspirar contra ela. O despertador não tocou, ou mais precisamente, ela havia esquecido de ligá-lo. Quando abriu os olhos, o relógio marcava 7h53. Ela gritou e começou a correr pelo minúsculo quarto alugado no bairro do Garcia, tentando se vestir, enfiar coisas na mochila e, ao mesmo tempo, não pisar no gato do vizinho que dormia profundamente no chão. Sem café, nem uma gota. Ela despejou água fervente na caneca, na esperança de um milagre, mas nada surgiu além de um vapor inútil. Pronto, acabou, murmurou, sentindo a dor de uma manhã sem cafeína latejar como um martelo em sua cabeça. Ao sair de casa, a chuva começou a cair. Não uma garoa suave, mas o típico temporal de Salvador forte, torrencial e persistente. Helena percebeu que o guarda-chuva estava no fundo do armário de baixo, impossível voltar para buscar-lo se quisesse pegar o trem das 8h30. Chegando à estação de metrô, o cabelo encharcado, a mochila pesada como pedra por estar cheia de livros, computador, documentos e, o mais importante, o pendrive com a apresentação do TCC, que teria de apresentar à banca em 2 horas. Helena se espremia na multidão molhada, revirando a mochila desesperada. Não, murmurava, abrindo cada compartimento. Nada. Na terceira tentativa, já não se importava com os olhares de impaciência ao redor. Tem que estar aqui. No meio do caos, o trem balançou levemente numa curva. Helena perdeu o equilíbrio, caiu em cima da pessoa ao lado, a mochila se abriu e o mundo pareceu parar quando seus objetos se espalharam pelo chão. Papéis, canetas, cadernos, um pacote de balas de menta e, como se o destino quisesse zombar dela, alguns absorventes rolaram justamente até os pés de um senhor que lia jornal. Moitos. Ela corou intensamente, ajoelhando-se para recolher as coisas, as mãos tremendo de vergonha. Calma, deixa-eu te ajudar. Uma voz grave, suave, mas com um tom divertido. Helena levantou o olhar e quase deixou o celular cair. O homem que se abaixara para ajudar lá era um jovem com um rosto incrivelmente atraente. Cabelos castanho escuros levemente bagunçados, olhos verdes cintilantes e um meio sorriso. Vestia jeans, camiseta branca simples, tênis surrados nada a ver com o estilo chamativo de algum paquerador qualquer. Obrigada. Eu sou um desastre ambulante, murmurou, recolhendo seus pertences. Você está procurando algo específico? Ele perguntou. Meu pendrive. Tem um chaveiro de gatinho, azul, explicou, tentando manter a voz calma. Ele não disse nada, apenas assentiu e começou a vasculhar cada bolso da mochila como se fosse a tarefa mais séria do mundo. Poucos minutos depois, ele tirou um pequeno objeto de um dos compartimentos. Achado. Os olhos de Helena se arregalaram. Você é um anjo! Exclamou, e sem se controlar o abraçou, esquecendo completamente que eram 2 estranhos no metrô. Ele riu o som leve como um violão em uma tarde de verão. Rafael, disse ele, quando ela recuou envergonhada por sua reação exagerada. Helena, e eu te devo toda a minha vida acadêmica. Sorriu ela, pela primeira vez naquele dia. Quando o trem parou na estação Dique do Tororó, ambos desceram. Na plataforma, entre o cheiro de chuva e a multidão, hesitaram por um instante. Helena pensou em convidá-lo para um café em agradecimento, embora não tivesse mais um centavo no bolso, mas Rafael sorriu e se despediu antes. Boa sorte na apresentação. Você vai arrasar. Ele desapareceu na multidão. Ela ficou parada, encharcada, mas, pela primeira vez, não sentiu frio. 2 semanas se passaram desde aquela manhã chuvosa no metrô. Helena havia concluído sua apresentação do TCC com excelência. Os professores a parabenizaram, os colegas aplaudiram de pé, e sua mãe ligou chorando por 15 minutos só para repetir. Estou tão orgulhosa de você, minha filha. Tudo parecia estar entrando nos eixos, exceto por um detalhe.
Helena não conseguia parar de pensar em Rafael. Não era apenas pela aparência marcante, mas pelo olhar sereno quando ele a ajudou a revirar a mochila, pela paciência, pela calma em meio a uma manhã caótica, pela forma como foi embora sem deixar nada além de um nome, sem telefone, sem rede social, sem esperança de reencontro. Se suspirar de novo, eu juro que quebro esse copo na sua cabeça. Clara, sua melhor amiga de classe, advertiu. Suspirar o quê? Helena reagiu, sem energia. Esse tal de Rafael. Se conheceram no metrô, falaram menos de 10 minutos, e você já fantasia como se fosse roteiro de novela. Devia ter pedido o número dele. Ele estava com pressa. E, naquela hora, eu também não pensei tão longe. Clara a encarou. Bem típico de mocinha ingênua. Aposto que quando se reencontrarem, ele vai estar de óculos escuros, dirigindo um conversível, e revelar que é um milionário secreto. Você anda lendo muitos romances, mas o destino tem sua própria maneira de responder às piadas. Naquele dia, Helena estava de plantão na sala de tecnologia da informação da faculdade, o trabalho de meio período que conseguira por indicação de um professor. A função era basicamente apoiar apresentações, conectar equipamentos, verificar som, slides, nada muito pesado, mas um dos poucos trabalhos legítimos em Salvador que não exigiam contatos para ser contratado. Helena, chamou o Sr. Sérgio, gerente da sala. Hoje teremos um cliente importante do escritório de advocacia, Andrade, Associados. Eles vão usar a sala de conferências para se reunir com parceiros japoneses. Você fica responsável pelo suporte técnico, certo? Helena assentiu. Já estava acostumada com esses clientes importantes que apareciam de terno caro, acompanhados de secretários, e raramente olhavam para ela 2 vezes. Afinal, sua tarefa era só plugar o cabo HDMI e testar o microfone, nada mais. Mas quando a porta se abriu, a primeira pessoa que entrou fez o mundo dentro dela parar. Era ele. O cabelo ainda um pouco despenteado, mas dessa vez bem penteado. Terno preto sob medida, gravata azul clara, sapatos de couro brilhantes. Aquele ar simples e despretensioso do metrô havia sido substituído por uma confiança elegante e uma certa distância. Rafael? Ela deixou escapar, espantada. Ele também congelou. Uma centelha de surpresa cruzou seu rosto. E então sorriu. Não um sorriso passageiro como da outra vez, mas um sorriso cheio de emoção, como se reencontrasse um velho amigo. Helena? Você é o cliente? Ela perguntou, sentindo-se presa em uma piada cruel do universo. Rafael assentiu, mas não teve tempo de dizer mais nada porque o Sr. Sérgio surgiu atrás. Dr. Rafael Andrade, é um prazer recebê-lo novamente em nossa instituição. Esta é Helena, assistente técnica, uma das melhores alunas daqui. Helena ficou paralisada. Rafael Andrade? Andrade como em Andrade Associados? De repente ela se lembrou do enorme outdoor perto do shopping. Andrade, Associados, o maior grupo de advocacia do Nordeste. Sempre pensou que Rafael fosse um recém-formado, ou talvez algum jovem funcionário, não Rafael Andrade, herdeiro do maior escritório de advocacia de Salvador e de uma das famílias mais poderosas da Bahia. Enquanto ela ainda estava atordoada, Rafael, sem mostrar um pingo de arrogância, apenas coçou a cabeça e disse baixinho: "Você está pensando que eu te enganei, não é?" Helena deu um passo atrás, piscando repetidamente. Uma mistura de vergonha e irritação tomou conta dela. Por que naquele dia? Você não falou nada? Não explicou? Rafael a encarou, e em seus olhos surgiu uma ponta de tristeza. Porque naquele dia você foi a única que não se importou com quem eu era. Só queria encontrar o pendrive, e pela primeira vez em muitos anos, eu me senti realmente uma pessoa comum. Helena ficou sem palavras. Não sabia o que dizer, ou o que deveria dizer. Na sua mente, só uma frase ecoava como um tambor. Eu abracei o herdeiro dos Andrade no metrô, com absorventes caídos aos pés dele. Depois daquela reunião, Helena ainda não conseguia se acalmar. Embora tivesse cumprido sua função com perfeição, o projetor funcionou sem falhas. O áudio estava impecável. Os clientes japoneses ficaram muito satisfeitos. Em sua mente só restava a imagem de Rafael ao lado do pai, o Sr. Otávio Andrade, famoso por ser rígido, frio e, sobretudo,
por não gostar que estranhos invadam o território da família. Alguns dias depois, Helena recebeu uma proposta inesperada do setor administrativo da faculdade. Uma empresa externa quer te contratar como freelancer para dar suporte técnico em um evento de uma semana, com um pagamento 5 vezes maior que o normal para estudantes. Nome da empresa? Perguntou, já com um pressentimento. Andrade Associados. Helena congelou, recusou imediatamente. Sergio ficou surpreso. Elle peut dire-me você especificamente. Tem certeza? Eu não pertenço ao mundo deles. Respondeu, firme. Mas Rafael não desistiu. No dia seguinte, apareceu na sala de tecnologia, sem secretários, sem terno, apenas de camisa azul clara e jeans. O olhar carregava um peso imenso. Você está brava comigo? Ele perguntou. Helena cruzou os braços. Não, estou brava comigo mesma, por ter pensado que você era uma pessoa comum. Eu sou uma pessoa comum, Rafael disse baixinho. Pelo menos, quando estou com você, é assim que me sinto. Você tem ideia de com quem está falando? A voz dela saiu dura. Uma estudante que mora de aluguel no bairro do Garcia, com apenas 3 roupas decentes, e uma mãe que trabalha todo dia na feira de São Joaquim para pagar meus estudos. Oisai. E você acha que seu pai vai aceitar isso? Rafael ficou em silêncio. Helena riu amarga. Você se cala porque sabe que ele nunca vai aceitar. Para ele, eu sou a garota do metrô. A técnica com absorventes caídos no chão. A ameaça à imagem da família. Rafael a encarou por um longo momento. E se eu disser que não me importo? Então eu diria que você é ingênuo demais. Uma semana depois, Helena estava escalada para dar suporte técnico no evento de lançamento de um projeto internacional da Andrade Associados, em um hotel luxuoso à beira-mar da Barra. Ela havia recusado a tarefa, mas foi designada de última hora por falta de pessoal. E o destino, mais uma vez, a colocou diante de Otávio Andrade. Ele estava imponente no saguão de conferências, em um terno cinza chumbo, segurando um expresso sem açúcar. Seus olhos passaram por ela rapidamente, mas o suficiente para Helena sentir o julgamento. Nenhum cumprimento, nenhum aceno. Apenas um olhar que a reduzia à inexistência. No fim do dia, enquanto guardava os equipamentos, Helena ouviu sem querer uma conversa entre pai e filho numa sala de reuniões com a porta entreaberta. Pai, você não pode continuar tratando ela assim. Rafael, ela não faz parte do nosso mundo, mas ela faz parte do meu mundo. Helena ficou imóvel. O cabo escorregou de sua mão. O peito apertou como se fosse esmagado. Ela vai te limitar, Rafael. Vai te puxar para baixo. Ou vai me lembrar do que é real. Otávio riu baixo, um tipo de riso que Helena nunca tinha ouvido. Frio, arrogante, carregado de decepção e até medo. Filho, a vida não se constrói sobre sentimentos passageiros. Ela se constrói com estratégia, com as relações certas. Ela não é um sentimento passageiro. Rafael quase rugiu. Helena não conseguiu ouvir mais nada. Saiu do hotel pela porta dos fundos, sem se despedir de ninguém. No caminho de volta, o vento do mar batia forte, mas as lágrimas desciam quentes e salgadas em seu rosto. 3 dias sem mensagens, sem ligações, sem e-mails. Helena achava que Rafael tentaria insistir, mas não. Ele desapareceu como se nunca tivesse existido, e, estranhamente, isso foi o que mais a deixou vazia. Pensei que você tinha dito que ia lutar pelo amor. Clara ironizou ao ver a amiga calada, sem reagir. Você sabe, aquela sensação de alguém te olhar como se você fosse uma marca barata em meio a um supermercado de luxo? Sei, mas você não é um produto. Você é uma pessoa. Você é Helena Souza. É a mesma que já quebrou a cara de um tarado na biblioteca usando uma garrafa de água. Helena riu, mesmo com o coração ainda instável. Naquela noite, enquanto esfregava o velho fogão a gás do quarto alugado, a campainha tocou. Era Rafael, sem terno, sem carro de luxo. Apenas um boné simples, camiseta gasta, jeans com a barra dobrada e, na mão, um saco de pães da padaria da tia Doralice, na esquina. Você tem alguns minutos? Perguntou suavemente. Helena pensou em dizer não, mas abriu a porta. Silêncio. O vento noturno fresco. Rafael não entrou. Apenas ficou na soleira e disse: quero te levar a um lugar. Não é longe, mas é importante.
Ela o encarou por alguns segundos, depois pegou um casaco. Só 1 hora. Caminharam por algumas ruas, atravessaram a pequena praça com a fonte quebrada e entraram num beco antigo do bairro de São Caetano. À frente, havia uma casinha pintada de azul claro, porta de madeira gasta, cerca torta e uma mangueira carregada de frutos verdes. Aqui foi onde cresci, Rafael disse em tom sereno, antes da minha mãe morrer, antes de eu ser puxado para o mundo do meu pai. Helena ficou em silêncio. Não imaginava que ele tivesse vivido em um lugar tão simples. Depois que minha mãe morreu, me levaram para a mansão em Itaigara. Mas aqui era onde eu me sentia alguém de verdade. Rafael a levou para dentro. A casa antiga ainda guardava fotos de família, retratos pequenos colados na parede já desbotada, uma imagem de santo quebrada sobre o pequeno altar. Ela era enfermeira. Criou-me sozinha. Nunca aceitou 1 centavo de pensão do meu pai. Dinheiro não compra caráter, meu filho. Ela dizia. Helena caminhou pelo espaço, sentindo o sopro da memória. No canto da cozinha, uma chaleira de alumínio amassada e, ao lado, um pano bordado com as palavras fé em paz. Não te conto isso para pedir perdão. Rafael continuou. Só quero que entenda que não esqueci quem eu sou. Helena se sentou numa cadeira de madeira que rangia e perguntou devagar. Você ainda volta aqui com frequência? Toda vez que sinto que perdi o rumo. Aquele dia, quando saí do hotel, não fui atrás, porque meu pai já tinha me empurrado de volta para a posição dele. A posição que eu sempre questionei. Helena se virou para ele. Pela primeira vez, não viu o Rafael elegante, herdeiro, rico. Viu apenas um garoto que perdeu a mãe, arrancado de suas raízes e tentando reencontrar o caminho. Tem certeza de que não está só procurando uma versão diferente da sua mãe? Ela perguntou baixo. Rafael hesitou. Não, você é muito diferente. Minha mãe era doce, e você é irônica e incrivelmente teimosa. Helena sorriu. Mas você tem o mesmo olhar. O olhar que me faz sentir que não preciso fingir ser outra pessoa. Do lado de fora, a mangueira balançava. O cachorro do vizinho latia. A lua crescente pairava no céu. Você sabe que seu pai nunca vai me aceitar, Helena disse. E eu não sei se tenho coragem de viver entre 2 mundos. Podemos criar um terceiro mundo, respondeu Rafael. Menor, mais barulhento, mas só nosso. Helena olhou fundo nos olhos dele, longamente. Depois assentiu. Vamos tentar. All for? 1 mês depois do acordo sem nome entre Rafael e Helena, tudo parecia mais calmo. Os dois já não discutiam. Já não saíam batendo portas. Começaram a aprender a se comunicar nas diferenças. Rafael aprendeu a tomar café preto ralo como estudante pobre, e Helena se esforçava para não reclamar toda vez que Rafael deixava gorjeta com uma nota de R$ 100. Mas havia algo que ambos sabiam. O verdadeiro desafio ainda estava por vir. Esse fim de semana é o aniversário do meu pai, disse Rafael, enquanto jantavam num restaurante self-service perto da praça. Ele vai dar uma festa privada, só família e alguns próximos. Você quer que eu vá junto? Helena perguntou, a voz sem revelar emoção. Não quero que se sinta pressionada. Mas, se aceitar, será a primeira vez que aparecemos juntos diante da minha família. Helena olhou para o prato de arroz frio. Seu coração se apertava. Não tenho vestido. Não sei usar garfo e faca direito. Não bebo vinho. E com certeza não sei conversar com gente que adora chamar os outros de classe baixa com aquele tom arrogante. Disse, meio brincando, meio séria. Você não precisa mudar nada. Vá como você mesma. Rafael apertou a mão dela. Só preciso que esteja ao meu lado. Sábado à tarde, a mansão dos Andrade brilhava como um palácio. O porteiro se curvou quando o carro trouxe Helena e Rafael até o portão. Helena usava um vestido preto simples emprestado de Clara. Cabelo preso em um coque baixo, batom corvinho que havia praticado a semana inteira para passar. Assim que entrou no salão, todos os olhares se voltaram para eles. É ela, sussurrou uma voz feminina. O garota, oteitznica. Outra voz comentou. Sabe mesmo como subir na vida. Helena nem precisava olhar para saber de quem falavam. Otávio Andrade estava no fim do salão, conversando com alguns homens de smoking. Ao vê-los, apenas acenou com a cabeça, sem sorriso, sem emoção.
Rafael apertou a mão de Helena. Não vou sair do seu lado hoje. Não importa o que digam. Durante o jantar, Helena se esforçou para comer discretamente, sem deixar cair os talheres, sem opinar, evitando olhares. Mas o verdadeiro teste veio quando uma mulher, Dona Marília, advogada sênior da firma, ergueu a taça de vinho e perguntou: Helena, ouvi dizer que você estuda jornalismo? Oh, essa área, tão artística, não é? Mas talvez não tão estável quanto o direito. Helena sorriu de leve. É verdade, não tão estável quanto o direito, mas também não tão seco quanto o direito. Marília engasgou. Alguns riram baixinho. Rafael quase se afogou na água. Otávio pousou a taça, o olhar gélido. Pode até ser que o direito seja seco, disse, mas é o que constrói a sociedade. Já o jornalismo é o que lembra a sociedade de que a justiça precisa andar junto com a verdade. Helena respondeu de imediato, sem desviar o olhar. O salão ficou em silêncio absoluto. Rafael ergueu os olhos para ela, como se acabasse de ver a mulher mais bela do mundo. Depois do jantar, Otávio chamou Rafael ao escritório. Helena esperou na sala de estar, com um copo d'água tremendo nas mãos. 15 minutos depois, Rafael saiu, o rosto tenso. Ele quer falar com você em particular. Helena se levantou. Se você não quiser que eu entre, não. Quero que diga o que tem a dizer. Eu espero aqui. Ela entrou na sala revestida de madeira escura, onde cada retrato nas paredes parecia observá-la. Otávio estava de costas, olhando pela janela. Você é inteligente, disse, sem se virar. E por isso, deveria entender. iPhone. Entender o quê, senhor? Entender que você e Rafael não são do mesmo nível. Você seria a única mancha na minha linhagem. É mesmo. Helena ergueu a sobrancelha. Então deveria revisar sua história. Porque se nunca houve alguém na sua família que amou a pessoa errada, não precisaria esconder o passado atrás de arrogância. Otávio se virou. Seus olhos faiscavam de raiva e de algo parecido com dor. Você acha que é forte o suficiente para viver nesse mundo? Não. Helena respondeu, firme. Não sou forte o bastante para viver no seu mundo, mas Rafael também já não pertence mais a ele. Quando saiu da sala, Rafael se levantou imediatamente. Você vem comigo? Helena perguntou. Ele não disse nada, apenas segurou forte sua mão e a conduziu para fora daquela mansão gelada. Ao chegarem ao portão, Helena suspirou. Achei que tivesse perdido. Rafael sorriu de leve. Acho que ele, pela primeira vez, sentiu medo. 2 dias após a festa de aniversário, Helena ainda não tinha se recuperado. Não por causa de Otávio, mas por causa dela mesma. Nunca havia estado em uma sala cheia de poder, mantendo a postura ereta, respondendo de frente e preservando sua essência. Mas depois de tudo, ainda se sentia deslocada. Embora Rafael não parasse de mandar mensagens, ligar, enviar áudios, até deixar um saco de sonhos quentinhos na porta de casa, ela ainda não tinha respondido. Não era raiva, era a necessidade de se perguntar: será que eu realmente quero seguir por esse caminho? Na tarde de quinta-feira, Helena saiu mais cedo do trabalho. A chuva caía fina, o vento vindo da Bahia trazia um frio incomum à cidade. Ela estava no ponto de ônibus perto do Largo do Campo Grande quando Rafael apareceu, encharcado, sem guarda-chuva, sem capa de chuva. Não pergunte como eu sabia que você estaria aqui. Ele disse logo. Você é o quê, detetive? Ela perguntou, meio cansada, meio divertida. Não, só alguém que não desiste. Rafael, pega o ônibus comigo. Para onde? Dar uma volta pela cidade. Sem sentido. Nós começamos num trem. Por que não mais uma viagem juntos? Helena hesitou. O ônibus chegou. As portas se abriram. Ela subiu primeiro. Ele veio atrás. O ônibus velho os levou por ruas conhecidas, do Campo Grande até o Pelourinho, depois pela orla da ladeira da Barra. A cada trecho, Rafael contava uma pequena história. Aqui, eu e minha mãe comíamos acarajé todo domingo à noite. Naquela curva, caí de bicicleta, quebrei um dente de leite e minha mãe riu por uma semana. Ali, naquela igrejinha, minha avó rezava todas as noites para que a filha fosse feliz. Helena ouvia em silêncio, os olhos ficando úmidos. Não conto isso para você sentir pena, Rafael disse. Conto para você entender. Meu passado se parece muito com o seu presente. Não é tão distante como você pensa. Então por que você não vive assim?
Por que deixa o mundo do seu pai te engolir? Rafael ficou em silêncio por muito tempo. Depois respondeu: porque tenho medo de nunca ser bom o suficiente. E seguir as expectativas sempre pareceu o jeito mais fácil de sobreviver. Helena encostou a cabeça na janela do ônibus, vendo as luzes borradas pela chuva. Eu não preciso que você seja o melhor. Só preciso que você seja verdadeiro. And so? O ônibus parou no ponto final. Um terminal pequeno no bairro de Plataforma. Ambos desceram, ficaram sob a marquise esperando a chuva passar. Helena se virou. Sempre sonhei com um amor intenso, dramático, mas agora só quero um amor gentil. Não tenho muitas rosas, carros de luxo ou promessas românticas. Rafael suspirou. Mas tenho sinceridade, e você pode testar sempre que quiser. Ela sorriu. Me dá sua mão. Ele estendeu a mão. Ela a segurou, sentindo o calor se espalhar por entre os dedos frios e molhados. Recomeçar. Ela sussurrou. Mas não como da primeira vez. Ele disse. Dessa vez, seguimos em frente, sem olhar para trás. Ao voltar para casa naquela noite, Helena pegou o celular e escreveu para Clara. Você tinha razão. Um ônibus velho também pode levar 2 pessoas para o futuro. Um mês se passou desde a viagem de ônibus do destino. Nada era exatamente cor-de-rosa, mas estava mais leve. Rafael e Helena aprenderam a viver entre 2 ritmos. De um lado, o escritório de advocacia luxuoso, reuniões, gravatas, champanhe. Do outro, a sala de informática, miojo, prazos de jornalzinho estudantil e noites de estudo até tarde. Eles não tentavam mudar um ao outro. Apenas se aproximavam um pouco a cada dia. Numa tarde de sexta-feira, quando Helena se preparava para uma entrevista na Rádio Salvador, Rafael apareceu à sua porta, suado, ofegante, com uma prancha de surf na mão. Não pergunte. Ele riu ainda sem fôlego. Vai me levar para o mar? Eu não sei nadar. Não é surfar, só caminhar. Confia em mim. Depois de tantas vezes em que confia em mim resultou em situações desastrosas, Helena deveria recusar. Mas dessa vez, algo dentro dela dizia, é diferente. Eles caminharam pela praia do Porto da Barra quando o sol da tarde começava a se acalmar, as ondas batendo suaves, a areia fina sob os pés. Rafael a levou até um pequeno rochedo, um lugar pouco frequentado. De lá, via-se o oceano aberto, o sol mergulhando no horizonte como uma manga madura, vermelha e intensa. Sabe, Rafael começou sentado ao lado dela. Quando era pequeno, eu sonhava em um dia pedir alguém em casamento em um lugar onde não houvesse ninguém. E agora? Agora há alguém. E eu não ligo para mais ninguém. Helena se virou. Nos olhos de Rafael, não havia mais a arrogância de herdeiro, apenas uma ansiedade sincera e um tremor inegável. Você está falando sério? Ela perguntou baixo. Muito sério. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de madeira sem brilho, sem veludo vermelho, mas, ao abrir, revelou um anel de prata delicado, com uma pedra azul clara, simples e perfeito. Helena Souza. Ele a encarou firme. Você aceita seguir comigo em todas as viagens de ônibus, nos corredores do tribunal, nos prazos atrasados, nos jantares de arroz requentado e nas batalhas familiares que, com certeza, ainda virão. Ela ficou em silêncio. Uma rajada de vento do mar passou, trazendo o cheiro salgado bagunçando seus cabelos. Não tenho uma promessa de perfeição eterna. Rafael continuou. Mas prometo, cada erro vou corrigir, cada briga vou ficar. E sempre que você se cansar, serei o lugar onde pode descansar. Helena olhou para o anel. Tocou-o de leve. Não brilhava, não era caro. Mas a luz do entardecer fez a pedra reluzir de forma única. Você não vai ligar para o seu pai antes, né? Ela perguntou. Não, mas se você disser sim, mando mensagem depois. Você é a minha decisão. Helena, sorry you. Então, ela tirou o anel falso que Clara lhe dera para treinar. Eu aceito. Rafael suspirou fundo, como quem acaba de sair de uma prova de direito penal. Ele colocou o anel em sua mão, depois a apertou com força, como se tivesse medo de que, ao soltar, tudo desaparecesse. Não prometo uma vida fácil, ele sussurrou. Nem eu. Ela respondeu. Mas vamos juntos, até o fim do caminho. Helena assentiu, e ao som das ondas quebrando,
Sob um céu tingido de mel, o pedido de casamento foi aceito. Sem câmeras, sem fogos, sem plateia. Apenas 2 pessoas, 2 mundos. E uma decisão. Eles decidiram não fazer um casamento luxuoso. Sem 100 convidados, sem vestido de 30 mil, sem buffet 5 estrelas. Não quero passar o dia inteiro de salto só para sorrir para quem me chama de aceitável por enquanto, Helena declarou. E eu também não quero usar terno e posar ao lado de gente que riu dos seus sapatos sujos de barro no metrô. Rafael riu. Assim, escolheram um lugar muito especial, a antiga casa da mãe de Rafael, no bairro de São Caetano. O lugar dos almoços mais simples, das memórias mais dolorosas, mas também onde ele se sentia mais verdadeiro. Preparar o casamento naquela casa velha foi uma batalha entre espírito e matéria. Clara cuidou da decoração, alugou uma tenda contra o sol, conseguiu flores velhas da feira para fazer guirlandas. A mãe de Helena cuidou do cardápio, coxinha, pastel, bolo de milho, sucos naturais. Otávio, depois de um tempo em silêncio, surpreendentemente ligou para Rafael. Se você decidiu, eu vou. Mas não espere muito de mim. Rafael apenas respondeu. Não preciso de muito, só da sua presença. No dia do casamento, o céu estava limpo, sem uma nuvem. Lanternas de papel pendiam entre 2 mangueiras, mesas improvisadas de madeira, cadeiras emprestadas da igreja próxima. A música vinha de uma caixa de som Bluetooth velha, tocando a playlist que Helena escolhera. Só MPB romântica com um toque divertido. Helena usava um vestido branco simples, presente de um amigo estilista. Nada extravagante, mas perfeitamente ajustado. Rafael estava de camisa branca, calça caqui e um sorriso que fez até Clara suspirar. Tá bom, desse jeito até vale ser genro de família rica. Quando Helena saiu da casa, todos ficaram em silêncio. Sua mãe chorava. Otávio, sentado na primeira fila, inclinou levemente a cabeça, observando-a como se tentasse entender o que havia feito seu filho escolher aquela mulher, apesar de tudo. Rafael pegou sua mão no quintal de ladrilhos antigos. Não havia mestre de cerimônia profissional. Quem celebrou foi o tio de Rafael, um eletricista aposentado, com voz grave e sincera. Helena, Rafael começou os votos. Você entrou na minha vida como uma chuva numa manhã caótica. Desde então molhou todos os preconceitos, todos os planos e todas as armaduras que eu usava para agradar o mundo. Todos riram levemente. Helena sorriu em meio às lágrimas. Prometo que, sempre que você se perder, vou revirar cada bolso da mochila com você. Sempre que você se irritar, serei o primeiro a pedir desculpa, mesmo sem entender por quê. E sempre que a vida tentar te afastar, vou me aproximar. Porque o mundo pode ser enorme, mas eu sei que o meu lugar é ao seu lado. Fô. Helena respirou fundo. Não segurou mais as lágrimas. Na vez dela, não leu papel algum. Olhou direto nos olhos de Rafael. Você disse que eu fui a primeira a te fazer sentir normal. Mas sabia? Você foi o primeiro a me fazer sentir especial. Não pelo dinheiro, não pelo sobrenome Andrade, mas porque você me olha como se eu fosse a história que você quer contar todos os dias. Eu prometo. Quando você se perder, vou te mostrar o caminho. Quando você se cansar, vou te lembrar de beber água. E quando o mundo te fizer duvidar de si mesmo, serei o guarda-chuva pequeno que não cobre tudo, mas não te deixará sozinho na chuva. Palmas ecoaram. Otávio também aplaudiu, devagar. A mãe de Helena apertou a mão da filha. Na troca de alianças, 2 argolas de prata simples com os nomes gravados por dentro, Rafael se inclinou e sussurrou. Não prometo que a vida será sempre doce. Helena respondeu baixinho. Mas sempre teremos acarajé aos domingos. El Riram. E no pequeno quintal de um bairro humilde, 2 pessoas de mundos completamente diferentes oficialmente escolheram seguir juntas pelo mesmo caminho. 5 anos após o casamento simples, mas inesquecível, Helena e Rafael já não eram mais o casal improvável aos olhos de todos. Tornaram-se um exemplo vivo de que o amor, quando suficientemente verdadeiro e persistente, pode superar até o que parecia impossível. Eles moravam em um pequeno apartamento no bairro do Imbuí, cercado por prédios altos, mas ainda com árvores e o ar marinho que soprava todas as manhãs. O apartamento não era grande, mas estava sempre cheio de risadas e também de gritos.
porque eles tinham Luca Andrade Souza, 3 anos, cachinhos apertados, olhos grandes como 2 moedas e uma imaginação mais fértil que o universo da Marvel. O menino conseguia transformar colher em espada, fronha em capa de super-herói e a sala de estar em campo de batalha em apenas 3 minutos. Dia típico. Helena estava em reunião online com a redação da revista em que colaborava, a tela dividida entre uma reportagem investigativa e a cena de Rafael correndo pela casa atrás de Luca, que havia acabado de despejar um pote inteiro de tinta vermelha no cachorro e depois saiu desenhando círculos nas paredes com giz de cera. Luca, como é que você pinta o cachorro? Porque ele queria ser um dragão vermelho, respondeu inocente. Helena desligou o microfone e caiu na risada até chorar. À noite, depois de arrumar o campo de batalha, a família se juntava no sofá manchado de tinta e canetinha. Rafael com uma revista em quadrinhos, Helena com o laptop, Luca deitado atravessado nos dois como um gato gordo. Você acha que a gente era louco naquela época? Rafael perguntou, olhando para a mancha de cor ainda em seu cabelo. Não, eu acho que a gente foi muito corajoso. Helena sorriu, digitando o final de um artigo. Às vezes sinto falta de quando nossa única preocupação era te levar a tempo para o trem. Agora a preocupação é ensinar o Luca a diferenciar um pincel de um cachorro. Ambos caíram na gargalhada. Otávio agora estava aposentado. Trocara o silêncio ríspido por um silêncio mais brando. Visitava o neto toda semana, trazendo livros, brinquedos, às vezes até escondia dinheiro de bolso para Luca, que não sabia gastar, mas vendia seus abraços por preços altos. Um abraço custa 2 beijinhos e um biscoito. Helena ainda não tinha intimidade com ele, mas já havia respeito entre os dois, sem muitas palavras, sem perdão absoluto, apenas o suficiente para compartilhar uma refeição sem constrangimento. Numa noite, enquanto Helena dobrava roupas, Rafael entrou com expressão séria. Precisamos conversar. Ela parou. O quê? Não me diga que você quer adotar outro cachorro. Não, mas recebi uma proposta de trabalho em São Paulo. 1 ano. Bom salário. Grande oportunidade. Helena ficou em silêncio. Sabia que o sonho de Rafael não terminava em Salvador. Eu ainda não aceitei. Não vou se você não se sentir bem. E você? Vai ficar bem se não for? Rafael olhou para a esposa, a mesma mulher que já correu debaixo da chuva com a apresentação na mochila, que enfrentou de cabeça erguida um jantar da alta sociedade. Não, respondeu com sinceridade. Helena assentiu. Então vamos, todos juntos. Na manhã seguinte, Luca recebeu a notícia. Nós vamos morar em outra cidade. O menino gritou. Oba, então eu posso desenhar nas paredes novas. Helena suspirou. Por que eu fui ter um filho artista de grafite, meu Deus? Rafael riu. Porque você escolheu o romântico. E o romântico é sempre bagunceiro. 1 ano depois eles voltaram a Salvador. O antigo apartamento no Imbuí tinha sido preservado, graças a Clara, que cuidou dele. Nas paredes ainda havia as marcas das cores que Luca pintara, mas tudo agora estava coberto por uma camada de poeira do tempo e das lembranças. Helena ficou no meio da sala, respirando fundo. Depois de rodar tanto, ainda sinto que aqui é casa. Rafael envolveu a esposa por trás, encostando o rosto no ombro dela. Eu também. Afinal, foi aqui que você disse sim para casar comigo, não foi? Não. Eu disse sim lá no Rochedo, não aqui. Então diga que sim, para transformar esta casa no lugar de onde nunca mais vamos embora. A vida, depois do retorno, não foi exatamente fácil. Helena voltou a trabalhar em uma redação independente, onde podia escrever livremente sobre questões sociais, aquilo que amava mais do que um bom salário. Rafael voltou ao escritório de advocacia, mas pediu para reduzir a carga horária, para ter mais tempo com a família e consigo mesmo. Luca começou a ir à pré-escola. No primeiro dia, chorou porque não queria se separar dos pais, mas declarou em voz alta para a professora: meu pai é advogado e minha mãe é jornalista. Então eu posso falar muito. Numa noite, os 3 estavam deitados no velho sofá, assistindo juntos ao vídeo do casamento, gravado por Clara no celular. A imagem tremida, o som ruim, mas as risadas preenchiam a tela. Eu já estava na barriga da mamãe nessa época? Luca perguntou, os olhos bem abertos.
Helena riu. Não, você veio depois, como uma explosão inesperada. Uma explosão de cachinhos, Rafael completou. Eu quero casar com uma mulher igual à mamãe. Lucas soltou de repente. Helena fingiu ser séria. Então você tem que encontrar uma menina que desenhe nas paredes da casa dos outros sem levar bronca. Ou pelo menos que saiba pedir desculpa quando pintar o cachorro. Rafael acrescentou. E todos riram até não aguentar mais. Quando Luca adormeceu, Helena e Rafael foram para a varanda, sentados lado a lado, a brisa do mar passando suave, a cidade ainda barulhenta, as luzes piscando, mas dentro deles havia uma paz rara. Você se arrepende? Helena perguntou baixinho. Do quê? De ter largado o caminho mais fácil para seguir um cheio de tropeços. Rafael a olhou fundo nos olhos. Se eu não tivesse seguido esse caminho, nunca teria encontrado o meu lugar. Helena encostou a cabeça no ombro dele. Juntos, olharam para o mar. A felicidade, eles perceberam, não estava em viver numa mansão ou num apartamento alugado. Não estava em alianças caras ou em fotos de casamento perfeitas. Não precisava ser impecável nem extraordinária. Felicidade era ter alguém que não vai embora quando você espalha seus erros pelo meio da sala. Era ter quem vasculhasse sua mochila só para achar um pequeno pendrive. Era alguém que, mesmo sabendo de onde você vem, escolhe construir com você um novo mundo. E todas as manhãs, quando Helena pegava a linha de metrô lá para Pirajá, entre os rostos apressados, ela sempre se lembrava de uma coisa. A vida pode começar num dia péssimo, mas foi justamente no meio do caos